E ao dizer que ali não havia policiamento, eu fico com o seguinte questionamento. Quando eu saio de casa para ir ao estádio, eu não vou com escolta da polícia. Quando eu pego o meu carro e vou ao estádio, eu e a imensa maioria da torcida aqui do São Paulo, que é o caso do meu time, a gente não vai com escolta da polícia. Eu não tenho helicóptero, eu não tenho cavalaria do meu lado. Se eu chegasse perto do portão visitante e eu percebesse, eu, Thiago, que não tem policiamento, eu não preciso que apareça um PM do meu lado falando assim, atenção, jogar garrafa na torcida visitante é errado. Atenção, invadir a área do visitante é errado. Ou se fosse o contrário, se eu fosse visitante, estivesse entrando num estádio visitante, olhasse do lado e não percebesse que tinha policiamento e fala, eu não vou jogar garrafa. Eu, Thiago, não jogo garrafa. E eu acho que a maioria das pessoas, a imensa maioria, a gente está falando de quê? 33 milhões de corintianos, 36 milhões de flamenguistas, não joga garrafa do outro lado e não briga em estádio. Então quando a gente fala, mas precisa ter policiamento. Policiamento para quem? Para as crianças? Para as mães? Para as famílias? Por que o policiamento, presidente, tem que ser sempre para as mesmas pessoas? E se é sempre as mesmas pessoas, por que a gente não resolve logo isso? E outra coisa, é o erário, é caro. Quando inauguraram a Neoquímica Arena aqui em São Paulo, a primeira vez que o Palmeiras foi jogar lá, escolta da polícia, helicóptero, cavalo, um monte de coisa, para levar a torcida do Palmeiras para dentro da Neoquímica do estádio do Corinthians. Aí, claro, quebraram umas cadeiras e tal. Quebraram cadeira. Mas assim, por que tem que ter escolta? Por que a gente tem que ter escolta? Como é que a gente resolve, então? Por que são sempre as mesmas pessoas? A gente vai ver o levantamento daqui a pouco. E como você disse, são só 5%. Então, por que as organizadas não resolvem o problema? Por que não falam assim, olha, foram esses aqui que brigaram, nós estamos expulsando esses caras da torcida. Esse aqui, estamos entregando às autoridades. Autoridades, toda vez que tiver jogo, ele vai aparecer na delegacia aí como fazem na Inglaterra hoje. Tem problema lá? Tem problema lá. Mas ninguém mais morre na Inglaterra há muitos anos. A Inglaterra não mata ninguém quando joga Champions League desde 1985. Então por que tem que ter... Por que o policiamento me parece um band-aid, não a causa do problema? A causa do problema houve um confronto entre uniformizados. De novo, eu falei da Inglaterra, sabe como melhorou lá? Chama Tragédia de Hazel. Você já escutou falar da Tragédia de Hazel? Liverpool e Juventus... Liverpool e Juventus, 1985. E as casas dos torcedores que lá também tem. Isso. Liverpool e Juventus, 1985, final da Champions League na Bélgica, aquele jogo único fora. Os torcedores do Liverpool, os organizados, os hooligans, invadiram a torcida do Juventus e mataram 39 pessoas. Morreram 32 italianos, só tinha um de um lado inglês. Foi um escândalo tão grande que a Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, proibiu os times ingleses de jogarem competições internacionais por 5 anos. Na verdade, era por tempo indeterminado. Entre 85 e 90, os clubes ingleses pararam de jogar. A partir dali, começaram leis muito mais rígidas para punir as pessoas. Então foram lá, prenderam, tinha que se apresentar à delegacia. Até hoje, tem banimento. Então ainda tem hooligan lá? Claro que tem. Tem um problema ou outro de vez em quando? Tem, mas ninguém mais morre na Inglaterra. Eu falei Inglaterra, porque 2 torcedores ingleses já morreram na Turquia. A Turquia o bicho pega, como o senhor sabe melhor do que eu. Mas a Inglaterra resolveu. Agora, resolveu como? Criminalizando as organizadas. Eles chegaram e proibiram os caras de entrar no estádio. Chegaram e baniram os caras. Não pode entrar, não existe mais. Você vai ver o jogo, você senta no lugar marcado e atrás do ingresso está escrito que você abre mão dos seus direitos de imagem para você ir lá torcer, né? Como todo torcedor e como todo mundo que vai em show, você abre mão do seu direito de imagem, você pode aparecer, porque o que acontece no campo é o mais importante. E foi assim que eles resolveram. É uma medida muito drástica, eles retiraram os times da competição. Assim como o Corinthians foi expulso da Libertadores, foi 14, não lembro exatamente o ano, mas foi expulso da Libertadores quando o Kevin Spada morreu na Bolívia. Curiosamente, alguns daqueles torcedores que foram presos lá na Bolívia foram os mesmos que invadiram um motel e bateram no Luan nessa semana passada. Esses caras não foram expulsos ainda da torcida organizada. Então o senhor está me dizendo que existe um movimento de expulsar? Eu sou super a favor. Eu falo toda vez aqui no 3 na área. Tem mais gente ruim ou boa na organizada? Muito mais gente boa, mas não tenha dúvida nenhuma. Organizada entrega casaco na campanha do agasalho, faz comida para quem não tem casa, para quem está em situação de rua. Tem um monte de coisa social, tem o carnaval, tem um monte de coisa legal. Mas todas as vezes que temos que conversar sobre violência no estádio, tem organizada envolvida. Se precisa escoltar com PM, cavalo, helicóptero, os caras para o estádio, nós temos um problema de violência nas organizadas, não num bebê, não numa família.